Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por somente crer, Senhor. Cremos na Tua palavra manifestada nestes últimos dias, Senhor. Naquilo que o Senhor veio e manifestou diante de cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. Apocalipse 10, 1 a 7. Nós cremos, Senhor. Apocalipse 10, 8 a 11. Nós cremos, Senhor. Porque a Tua esposa crê em toda palavra revelada de Deus. Estamos aqui porque cremos, Senhor. Porque somos crentes na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos mais uma vez. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Que Deus possa abençoar a cada um. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite estaremos falando sobre o tema um ministério antes do rapto. E é muito importante cada eleito ter isto muito claro nos dias que nós estamos vivendo. Este ministério ao qual Deus tem manifestado, que é um ministério antes do rapto. E é muito importante nós entendermos qual é este ministério. Que a noiva, o eleito, esta esposa, ela teria antes do rapto. Sabemos que este ministério é o ministério da esposa de Cristo. Este ministério é o ministério de João. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Perguntaram ao irmão Brana. Por isso nós temos que ter esta revelação deste ministério de João. Cada um de nós termos isto claro na nossa fé. O eleito ter isto claro, como disse o pastor Osmar, na mensagem não há dois João. Como ele disse, que não haja nenhuma dúvida. E é importante entendermos aquilo que o pastor Osmar deixou para nós, a revelação do ministério de João. Pastor Osmar não deixou nenhuma dúvida
sobre o ministério de João. Mas o pastor Osmar trouxe revelação, deixou claro o que é esse ministério. Então é importante, quando nós ouvimos a mensagem pregada pelo pastor Osmar, não há 2 João, entendermos por que o pastor Osmar pregou a mensagem não há 2 João. Por quê? Porque as pessoas, elas fazem confusão com o ministério de João. Este ministério que é o ministério da esposa de Cristo. Então as pessoas, elas fazem confusão, porque elas olham o homem ao invés de olhar o ministério. Então o pastor Osmar teve que vir em 2023 e pregar esta mensagem para nós. E mostrar nesta mensagem aquilo que nós acabamos de ouvir, que o profeta, irmão Branham, o 7º anjo, ele teve que comer o livrinho primeiro. O pastor acabou de falar no que nós ouvimos, que o profeta, irmão Branham, o 7º anjo, teve que comer o livrinho primeiro. E depois, ele fala, nós também temos que comer o livrinho. Porque João não é um homem. João é um ministério. E João representa cada verdadeiro crente. Tudo que aconteceu com João, lá na ilha de Patmos, é o que acontece com cada verdadeiro crente. Não somente com um homem. Não somente com o irmão Branham. Não foi somente o irmão Branham que subiu acima das eras. Como João, depois que terminou ali as eras em Apocalipse 3, e João foi convidado a subir para que ele pudesse ver as revelações. Não foi somente o irmão Branham que subiu. João não estava representando somente um homem. Da mesma forma, não foi somente o pastor Osmar que subiu. Porque João, lá na ilha de Patmos, não estava representando apenas um homem. Mas ele estava representando toda a igreja. Todos os eleitos. Cada verdadeiro crente. Então é uma revelação, meus irmãos, que foi deixada, pregada e explicada pelo pastor Osmar, para que nós pudéssemos entender o momento que nós estamos vivendo. Por isso que o pastor Osmar veio e pregou a mensagem, não há 2 João. Não há um João Branham e outro João Osmar. Porque não são 2 ministérios diferentes. Por isso o pastor Osmar pregou, não há 2 João. Porque João não é um homem. Não é um homem Branham e não é um homem Osmar. João é um ministério que manifestou em Branham e também manifestou em João, no pastor Osmar. O ministério de João não é 2 ministérios, é um ministério. João não é um homem, João é um ministério. Porque João não é um homem, porque João representa cada um de nós. João representa cada verdadeiro crente. Esta é a luz, irmãos.
que o profeta deixou. E que nós temos que ter isto claro. Por quê? Quando as pessoas olham para o homem, elas formam uma doutrina errada. Elas formam um pensamento errado. Elas começam a pensar de uma forma contrária à revelação. Porque o ministério manifesta no homem, ao invés das pessoas olharem o ministério, as pessoas olham o homem. Por isso que teve gente no nosso meio, pregador, que saiu do nosso meio, no tempo do pastor Osmar, e saiu pregando que o pastor Osmar não era João. Não tinha o ministério de João. Um pregador que, por 20 anos, ficou no nosso meio e sempre pregou o ministério de João no pastor Osmar. Mas depois que ele saiu do nosso meio, ele já começou a vomitar e já pregar que o pastor Osmar não tinha o ministério de João. Quem tinha o ministério de João era só o irmão Brana. É um pensamento errado, porque João não é um homem, João é um ministério. E então ele começou a mostrar que somente o irmão Brana foi quem comeu o livrinho. Por quê? Porque ele está olhando o homem. Ele está olhando o homem. Certo? E não está olhando o ministério que manifestou no homem. E quando você foca o olho no homem, então você perde o ministério, você perde a revelação, porque o ministério é Deus. Então nós temos que ter a revelação do ministério de João, porque existe espíritos, irmãos. Existe pensamento, Satanás, ele está tentando de todas as formas trazer uma perversão na fé desta igreja, da igreja de Cristo. E o que ele puder te desviar um pouquinho do correto, é o que ele está tentando fazer. Depois que o profeta morreu, o que Satanás tentou fazer depois que o profeta morreu? Trouxe uma doutrina errada. O aperta o play. E o que eles lá no Tabernáculo Brana creem hoje? Como está no YouTube, né? Eles creem que o ministério de João, Apocalipse 10, 8 a 11, é o ministério das fitas. Por quê? Porque eles ficaram presos no homem também. William Brana, que o William Brana foi o ministério de João. E depois que o William Brana morreu, eles tiveram que formar uma doutrina em cima do homem, da voz do homem. Por isso eles formaram a doutrina do aperto play. E eles dizem hoje que o ministério das fitas é o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, que profetiza outra vez através das fitas. Então isto, meus irmãos, são interpretações. Porque João não é um homem. E João não é uma fita. João é um ministério. E nós temos que perceber, da mesma forma aconteceu depois da morte do pastor Osmar. Quando o pastor Osmar era vivo, os irmãos ficavam reunidos em torno deles. E o pastor Osmar balançando, no balanço lá da sua casa. E os irmãos querendo que o pastor Osmar falasse que João era um homem. Que João, lá da ilha de Patmos, viu João, o homem Osmar, aqui. Porque eles queriam que o pastor Osmar falasse que João era um homem. Porque eles também estavam olhando no homem. Por isso, meus irmãos, vamos aprender. Certo? Eu creio que cada um de nós já temos esta luz, já temos esta revelação. Não
olhe o homem, olhe a Deus. Olhe para Deus. Assim como Darwin Moody, lá na sua mesa, no seu escritório, olhando ali o jornal, aonde um jornalista criticou ele, na sua reportagem, Darwin Moody, um grande evangelista, um grande homem de Deus no seu dia, ele falava fanhoso, ele pregava de um jeito esquisito, não tinha uma voz bonita, falava estranho, era difícil das pessoas entender. E o jornalista então pôs a reportagem, o título da reportagem: o que este povo vê em Darwin Moody? Porque onde Darwin Moody ia pregar, a multidão seguia. O homem que falava fanhoso, o homem que falava feio. E Darwin Moody simplesmente sorriu e disse para si mesmo, né? O povo não vem ver Darwin Moody. O povo vem ver a Deus. É isto que cada um de nós temos que fazer, meus irmãos. Não viemos à casa do Senhor para vermos um homem. Viemos para ver Deus. Aqueles que vieram para ver o homem, eles formaram suas doutrinas do amasso play hoje. Igual aconteceu lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque estão olhando o homem. E depois que Deus tira o homem, eles não têm aonde se agarrar, a não ser nas fitas. Como fez na América. Nos CDs, como fizeram no Brasil. Porque estão olhando o homem. Não tiveram a revelação que João não é um homem. João é um ministério. Então eles partem com doutrinas erradas. Lá nos Estados Unidos, quando eles formaram a doutrina do aperto play, eles então levantaram uma organização chamada A Voz de Deus. Eles levantaram uma organização que distribui as mensagens, distribuíam as fitas. É o ministério das fitas, A Voz de Deus. Depois que o irmão Branham morreu, então eles levantaram esse ministério. Da mesma forma, você vê aqui, depois que o pastor Osmar morreu, o que eles estão levantando? A voz da esposa. Lá era a voz de Deus. Aqui eles levantaram a voz da esposa. Só que a voz da esposa não é uma mulher. A voz da esposa não é fita. A voz da esposa de Cristo é um ministério. É o ministério de João, que manifestou em Brana, que comeu livrinho, que manifestou no pastor Osmar, que comeu livrinho, e que manifestou em cada um de nós, que também podemos comer livrinho. Por isso o pastor Osmar vem e fala aqui nessa mensagem, não foi somente o irmão Brana que disse o assim diz o Senhor, mas todos aqueles que podem falar o mesmo que ele falou, tem o assim diz o Senhor. Por isso o irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor, porque o Espírito, o profeta e a noiva falam a mesma coisa. Porque o Espírito, o profeta e a noiva têm o ministério de João. Na mensagem, meus irmãos, Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 175. João, ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui, mostrando
tu disseste, ele representou a igreja? Mombrana coloca como uma pergunta, como que alguém estivesse perguntando para ele. Aquele João, lá da ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui, mostrando, tu disseste, ele representou a igreja? 176, Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. É uma pergunta. João representou a igreja? É uma pergunta. Mombrana coloca como uma pergunta. João, o ministério de João, representou a igreja? É uma pergunta. A irmã Mombrana mesmo dá a resposta. A irmã Mombrana vem e diz, 176, Apocalipse 4, primeira parte. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Ah, João representou só o William Brana? Não. João representou só o pastor Osmar? Não. João representou toda a igreja, a esposa de Cristo, todos os crentes que ouviram a palavra durante as eras da igreja. Porque João ouviu uma voz no meio dos castiçais. João, representando os crentes de todas as eras. Na primeira era, aqueles que ouviram a palavra da hora na primeira era, aqueles que ouviram a palavra da hora na segunda, terceira, quarta. João representou todos aqueles que ouviram a palavra de Deus para o seu dia. Porque João representa cada verdadeiro crente. Então João, ele estava representando cada verdadeiro crente durante as eras. Certo, meus irmãos? Que creram na palavra de Deus para o seu dia, os eleitos no dia de Lutero. Porque João ouviu uma voz no meio dos castiçais, no meio das 7 eras. É aquela mesma voz que ele mostra lá em Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele, o eleito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz durante as eras. E João estava representando aqueles irmãos. Por isso que João é um tipo de cada verdadeiro crente, que ouve a palavra de Deus no seu dia e crê nela. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Amém? João era o representante do sangue de Jesus Cristo. Testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja. João representa toda a igreja que vai ser arrebatada. Porque João foi arrebatado em espírito. Então João representa toda a igreja. João não representa apenas um homem. Por isso, pastor Osmar teve que explicar, mostrar para nós esta revelação. João não é um homem, João é um ministério. Porque ele representa toda a igreja, todo eleito, cada eleito. E ele representava toda a igreja. Porque João não é um homem, apenas. Manifestou no profeta? Manifestou. O ministério de João. Manifestou no pastor Osmar? Manifestou. Mas manifesta em nós hoje também. Manifesta no quíntuplo de Efésios hoje também. O profeta morreu, mas o ministério de João continuou. O pastor Osmar morreu, mas o ministério de João continua. Não nas fitas, não nos CDs.
mas no quíntuplo de Efésios. Na igreja, em cada um de nós. O ministério continua. Você pode pôr um mensageiro a dormir, mas o seu ministério continua, diz o irmão Brano. E o pastor Osmar, nessa mensagem, meus irmãos, não há dois João, o pastor Osmar fala, este ministério vai até o rápido. Agora, eles dizem, vai através das fitas do irmão Brano. Eles dizem, vai através dos CDs do pastor Osmar. João não é um homem, quanto mais fita. João não é um homem, quanto mais CD. João é um ministério. O ministério Deus opera através de homens, através de toda a igreja. E ele representava toda a igreja, pois cada homem... irmão Brano, então não é só o profeta? Então não é só o pastor Osmar? Então não há dois João? O pastor Osmar falou que não. Não há dois João. Irmão, o pastor Osmar deixou tudo para nós. Graças a Deus. Só que você tem que saber ler. Você tem que ter a revelação do que ele pregou. Para não fazer doutrina errada. Para não fazer interpretação. Por que o pastor Osmar pregou a mensagem? Irmão, eu marcava os títulos. Por que o pastor Osmar pregou a mensagem? Eu não sou João. Vocês estão vendo? Que o pastor Osmar, foi Deus, irmãos, que deixou tudo isso para nós. Por que Deus deixou isso para nós? O pastor Osmar vem e coloca um título. O homem, não sou João. Porque João não é um homem. João era o ministério que estava nele. Mas ele não falava, meus irmãos. Mas ele, tudo que ele pregou, tudo que ele revelou, o eleito viu o ministério de João no pastor Osmar. Aí você pergunta assim para mim. Pastor Osmar era um profeta? Não. Pronto, eles vão pegar esse trechinho e pôr na internet, né? Mas o pastor Osmar pregou a mensagem. Eu não sou o profeta. O título da mensagem, eu não sou o profeta. Por quê? Porque o homem não era profeta. Quem era profeta era o ministério de João que estava nele. Irmão, nós temos que ter isto claro. Então o pastor Osmar deixou tudo pregado para nós. Eu não sou João, porque João não é um homem. João é um ministério. Eu não sou profeta, porque o homem não era profeta, vidente. Mas o ministério que estava nele era ministério profético. O ministério que estava nele, quem profetizou outra vez. Então, o ministério é profético. Está claro, meus irmãos? Pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba cá, será tomado antes da tribulação. Recordem, o tempo da tribulação não chegou ainda. Este está sendo a tempo do estabelecimento do julgamento. Foi mostrado para João agora o que ia acontecer depois da era da igreja. Vem, isto foi assim. Então, João representa, meus irmãos, os santos que vão ser arrebatados. Só que, antes daquilo acontecer literalmente, acontece no espiritual primeiro. Antes de nós subirmos para a glória, literalmente, nós temos que sair de Laodiceia e subir na pedra de coroa, para que nós possamos também comer o livrinho e ver tudo revelado. Por que a esposa de Cristo hoje vê tudo revelado? 7º selo revelado, 7º trovão revelado, os 7 trovões, novo nome revelado. Por quê? Porque você subiu acima das eras. Porque você também tem o ministério de João.
Apocalipse 4, segunda parte, parágrafo 66. O irmão Branham diz aqui: a igreja foi levantada ao céu e João agora é trazido com ela como um tipo do ressurreto. João é um tipo do ressurreto, dos irmãos que vão vir na primeira ressurreição. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque eles das eras também foram representados por João. Eles das eras também são tipo. João foi um tipo deles. Porque João, diz o irmão Branham, é um tipo dos ressurretos. E descobrimos que esta mesma voz que o convocou para olhar lá atrás na terra, foi a mesma voz que o convocou a subir. Na mensagem Apocalipse 4, segunda parte, parágrafo 41, o irmão Branham diz aqui: cada pregador, cada pastor, o pastor Osmar sempre ensinou isso para nós. Nós temos que tentar trazer a coisa esmiuçada para o povo. O profeta trouxe a coisa esmiuçada. Pastor Osmar veio e esmiuçou mais. E cada pregador, cada dia, como diz o pastor Osmar, que cada pregador traga mais luz sobre aquilo que já foi pregado. Agora, tem o pregador que vai trazer luz e tem os pregadores que vai trazer confusão, vai ficar mais confuso ainda. O irmão Branham diz aqui: então, João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto. O que significa? Suba aqui. E ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo, na era da igreja. Mostrou os 7 selos revelados, o novo nome, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou, o Cordeiro saiu do trono, o Cordeiro se converteu em leão. O ministério de João. Quem mostrou o ministério de João? Foi João. O profeta revelou, mas ele não explicou. Quem explicou esse ministério de João? João, através do pastor Osmar, cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. Porque o irmão Branham deixou assim, meus irmãos, ó. Apocalipse 4, segunda parte, 41. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo, na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado, suba mais alto. O profeta deixou assim. Agora, você tem que trocar em si miúdo, você tem que entender por que o pastor Osmar vem e prega que João não é um homem. João é um ministério. Porque o irmão Branham diz: encontramos então que João era um tipo. Isso quer dizer, João era um ministério. João era um ministério de cada verdadeiro crente, que é convocado a subir acima das eras. João era um ministério de cada verdadeiro crente. João era um ministério do irmão Branham, porque ele foi convocado a subir. João era um ministério do pastor Osmar, porque ele foi convocado a subir acima das eras. Ele saiu de Laodiceia. O profeta saiu de Laodiceia primeiro. O pastor Osmar saiu de Laodiceia. E depois, nós todos saímos de Laodiceia. Porque nós fomos convocados a subir. Suba mais alto, suba acima das eras, suba na pedra de coroa, suba nos selos revelados, suba nos trovões revelados. Encontramos então que João era um tipo, era um ministério de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto. João era um tipo. João, lá dali de Patmos, era um ministério.
um tipo, um ministério de cada verdadeiro crente, que é convocado, que ouve aquela voz, na 7ª era da igreja, que ouviu aquela voz, suba aqui. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Foram os eleitos que ouviram a voz e subiram mais alto. Porque João representou os eleitos de cada era. E João representou os eleitos dos últimos dias. Aí, meus irmãos, o irmão Branham diz, é correto? Você crê nisso? Convocado, suba mais alto. O irmão Branham diz aqui na mensagem, o Espírito, o profeta e a noiva. A era da igreja de Laodiceia, parágrafo 162. O irmão Branham diz aqui, nestes dias do 7º mensageiro, nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta, quem é este profeta? William Branham. É o mensageiro à era Laodiceia. É o 7º anjo. Ele falará claro. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. O efeito benéfico é o ministério de João. O efeito benéfico do ministério de Branham é a revelação dos 7 selos, é a revelação dos 7 trovões. É o efeito benéfico, é o ministério da hora, é a mensagem da hora. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados. E nós fomos abençoados. Por causa do... O pastor Osmar, meus irmãos, quando ele profetizou outra vez, tudo que o 7º anjo havia revelado, o pastor Osmar estava profetizando o efeito benéfico do ministério do 7º anjo. Por quê? Porque ele estava falando a mesma coisa. Todos que fazem parte da noiva, da esposa, todos que têm o ministério de João, todos do quíntuplo de Efésios, que têm o ministério de João, o efeito benéfico da mensagem do 7º anjo é falar a mesma coisa. Somente aquilo que o mensageiro falou. Você vai falar só o que o profeta falou. Você vai falar só o que João falou. Porque você recebeu o efeito benéfico da mensagem. Ah, mas e aqueles que creem? Eles não receberam o efeito benéfico. O efeito benéfico, meus irmãos, é falar a mesma coisa. Escuta aqui. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva. No último dia, que está mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito, a noiva, dizem vem. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. É Apocalipse 10. O Espírito, Cristo, Apocalipse 10, 1. O profeta, Apocalipse 10, 7. E a noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, falarão a mesma coisa. Porque é um só ministério. É o ministério de João.
É o ministério de João, que fala a mesma coisa. João profetiza outra vez. Por quê? Porque ele fala a mesma coisa. É o efeito benéfico da revelação dos 7 selos. O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Hoje, o ministério de João, hoje, no quíntuplo de Efésios 4:11, tem que falar a mesma coisa. Não pode falar diferente do profeta, não pode falar diferente de João, do pastor Osmar. Eles estarão dizendo agora. Aí perguntaram para o irmão Brana. Perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 232. Perguntaram para o irmão Brana. O irmão Brana estava naquela semana da revelação dos 7 selos. E no domingo de manhã, no dia 24 de março de 1963, à noite, o profeta ia pregar a revelação do 7º selo. E no domingo de manhã, o profeta pregou a mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Neste culto, fizeram esta pergunta para o profeta. Pergunta 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do rapto? Irmão Brana, a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? A noiva de Cristo teria um ministério antes do rapto? 233. Com certeza. Isso o que está ocorrendo agora mesmo. Porque este ministério, meus irmãos, era o ministério de João. É o ministério de João que manifestou primeiro no irmão Brana. Por isso, irmão Brana diz aqui, ó, é isso o que está ocorrendo agora mesmo. Agora, nesta semana, a revelação dos 7 selos. É isso que está acontecendo agora mesmo. Porque o irmão Brana estava revelando a palavra. Cristo estava revelando a palavra através do irmão Brana. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. O ministério antes do rapto. O ministério de João é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza. Aí irmão Brana mostrou o seu dia, e aí irmão Brana mostrou assim, ela consiste de apóstolos, o quíntuplo de Efésios, profetas, ele era o profeta do quinto. Ele era o profeta. E ele tinha o ministério de João. Certo, meus irmãos? Porque ele teve que comer o livrinho. É o que está acontecendo agora mesmo. Ele estava comendo o livrinho agora mesmo. Naquela semana. Mas aquele povo não pôde comer o livrinho. Porque eles não entenderam a revelação. Eles não entenderam. Eles não comeram o livrinho quando o irmão Brana revelou. Por isso o irmão Brana diz assim, meus irmãos. É a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores. É o ministério da hora. É o ministério antes do rapto. É o ministério de João. Porque João não é um homem. João é um ministério. João é o ministério do quíntuplo de Efésios. Por isso que manifestou no profeta. Por isso que manifesta nos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Por isso manifestou no pastor Osmar. Porque é o ministério do quíntuplo de Efésios.
É o ministério da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Essa é a noiva de Cristo. Esta é a noiva de Cristo. Com certeza, ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será? Aí ele jogou aqui no Brasil, será? Era o ministério da hora, estava acontecendo naquela semana. Aí ele falou, será tão humilde? Porque ela é composta de profeta, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. João não é um homem. João é um ministério. É o ministério da hora. É o ministério da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. É o ministério do quíntuplo de Efésios. E será tão humilde. É tão humilde. Nunca olhe na grandeza, meus irmãos, porque sempre será humilde. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite por mais uma vez podermos ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor venha cada dia sustentar a nossa alma através da revelação da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.